Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14. Quarta-feira, 11 de março, o caráter da nova vida. Vamos orar pelo estudo de hoje. Pai querido, muito obrigado porque em Cristo não apenas recebemos o perdão, mas também uma nova identidade. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude a despir o egoísmo e a nos revestir das virtudes que glorificam o Teu nome. Abençoa cada pessoa que estuda conosco e atende aos pedidos de oração que foram colocados nos comentários. Em nome de Jesus. Amém. Depois de descrever os maus hábitos e as características negativas que devem ser abandonados ao nos entregarmos a Cristo, Paulo destacou os aspectos positivos, como a passagem das trevas para a luz. O autor traz a quinta pergunta da semana para nós. Vamos ler Colossenses capítulo 3, versículos 12 ao 14 e respondermos a seguinte pergunta: como Paulo descreve aqueles que creem em Jesus? De que maneira essa descrição está ligada às qualidades das quais devemos nos revestir? Colossenses capítulo 3, versos 12 ao 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Assim como Israel foi chamado por Deus para ser seu povo especial e refletir seu caráter, os que creem em Jesus são chamados de eleitos de Deus, em Colossenses capítulo 3, versículo 12. No entanto, nem todos vivem à altura desse chamado. Como Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, em Mateus 22, verso 14. Paulo também se refere aos eleitos com um significado semelhante. Assim como Israel, os cristãos são santos e amados por Deus. Esse privilégio traz consigo a responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A melhor forma de fazer isso é ter uma vida transformada. Meus irmãos, é muito fácil gostar do título de eleito, santo ou amado. O problema é que esses títulos não são para alimentar o nosso ego religioso, mas para indicar uma função. Paulo usa uma linguagem que remete ao Antigo Testamento para mostrar que a igreja agora ocupa o lugar de Israel como representante de Deus na terra. Mas veja a ironia. Muitos de nós ostentamos o crachá de santo no sábado, mas durante a semana a nossa vida é um anúncio publicitário das trevas e não da luz.
Ser eleito exige coerência. Se fomos chamados das trevas, por que ainda insistimos em tatear no escuro do pecado? O autor continua. As qualidades mencionadas por Paulo são um desafio. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Essas características só podem surgir de um coração unido a Cristo, pois refletem seu caráter e tratamento. Devemos perdoar os outros, assim como o Senhor nos perdoou. O amor é o vínculo da perfeição, pois é o amor de Deus por nós que nos une a Ele e nos capacita a amar verdadeiramente as pessoas ao nosso redor. Paulo apresenta aqui o guarda-roupa cristão. Ele não fala de roupas de grife, mas de profunda compaixão e mansidão. E ele acrescenta algo que dói no nosso orgulho. Suportem-se uns aos outros. Amar não é apenas gostar de quem é legal conosco, irmãos. Amar é suportar aquele irmão difícil. É perdoar aquela ofensa que aconteceu há 10 ou 20 anos e que você ainda guarda na gaveta da memória. O perdão de Cristo é a nossa régua. Perdoamos não porque o outro merece, mas porque nós fomos perdoados primeiro. O amor é o vínculo, ou a cola, que mantém todas essas virtudes no lugar. Sem amor, a humildade vira orgulho espiritual e a paciência vira apenas um teatro. O autor diz ainda que essas qualidades impactam nossos relacionamentos de duas maneiras. Primeiro, demonstrar amor, misericórdia, bondade e perdão traz bênçãos tanto para nós quanto para os outros. É gratificante amar e ajudar as pessoas. Normalmente, elas retribuem essa atitude e continuamos recebendo a misericórdia e o perdão de Deus. Em segundo lugar, e mais importante, nossas atitudes glorificam a Deus e podem inspirar outras pessoas a crer e seguir a Cristo, pois demonstram o poder da graça divina. Nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Ellen White, A Ciência do Bom Viver, página 300. Aqui está o ponto central, irmãos. A nossa vida é o maior sermão que já pregamos. As pessoas não estão muito interessadas nas nossas teses teológicas se não conseguimos ser gentis com o vizinho ou com o cônjuge. Ellen White é cirúrgica ao dizer que um cristão amável é o argumento mais forte do Evangelho. Infelizmente, às vezes somos especialistas em doutrina, mas PhDs em rispidez e julgamento. A verdadeira santificação produz unidade na diversidade. Ela nos torna participantes da natureza divina e prova ao mundo que o poder de Cristo é real para tirar o pecado e transformar o caráter. Vamos conferir agora o que Ellen White tem a nos dizer sobre a lição, sobre o tema de hoje. Raramente encontramos duas pessoas exatamente iguais. Entre os seres humanos, assim como entre as coisas do mundo natural, há diversidade. A unidade na diversidade entre os filhos de Deus, a manifestação de amor e longanimidade a despeito da diferença de disposição, eis o testemunho de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade nem de um nem de outro. No espírito, no propósito, no caráter, eles são um, porém não em pessoa. Participando do Espírito de Deus, conformando-se com a lei do Senhor, o ser humano se torna participante da natureza divina.
Cristo leva seus discípulos à viva união com Ele e com o Pai. Pela atuação do Espírito Santo na mente humana, o ser humano se torna perfeito em Cristo. A unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade uns com os outros. Essa unidade é a mais convincente prova para o mundo quanto à majestade e à virtude de Cristo e ao seu poder de tirar o pecado. Os poderes das trevas bem pouco êxito podem ter contra os crentes que amam uns aos outros como Cristo os amou, que se recusam a despertar contenda e alienação, que se acham unidos, que são bondosos, corteses e brandos de coração, nutrindo a fé que atua pelo amor e purifica a alma. Precisamos ter o Espírito de Cristo ou não lhe pertencemos. Há unidade na força, na divisão há fraqueza. Quanto mais próxima for nossa união com Cristo, tanto mais próxima será nossa união uns com os outros. A discórdia e o desafeto, o egoísmo e a presunção lutam pela supremacia. Esses são os frutos de um coração dividido, aberto às sugestões do inimigo das almas. Satanás exulta quando lhe é possível semear dissensões. A vida na união, um poder que se não pode obter por nenhum outro modo. Quem ama a Jesus colocará tudo o que há em sua vida em harmonia com a vontade dele. Pela graça de Deus, estão capacitados para guardar incontaminada sua pureza de princípios. Santos anjos estão bem junto ao seu lado e Cristo é revelado em sua firme adesão à verdade. São soldados de Cristo, sempre prontos para qualquer obra e para dar, como testemunhas fiéis, testemunho decidido em favor da verdade. Demonstram que existe um poder espiritual que habilita homens e mulheres a não se afastarem nem um pouco da verdade e justiça, mesmo que em troca se lhes ofereçam todos os dons ambicionados pelos homens. Esses, onde quer que estejam, são honrados pelo céu, porque ajustaram a vida de acordo com a vontade de Deus, não lhes importando os sacrifícios que fossem chamados a fazer. Maravilhosa Graça, 27 de agosto. Não deixe que o seu velho homem saia do túmulo batismal hoje. Mantenha-o lá. Escolha vestir as vestes brancas da justiça de Cristo. E deixe que o amor seja o seu vínculo de perfeição. Quando as pessoas olharem para você, que elas não vejam apenas um membro da igreja, mas vejam uma réplica do caráter de Deus. Eu aguardo você amanhã para prosseguirmos nesse estudo. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14.